E aí, galera? Suave na nave? Tudo tranquilão? Sussa? Beleza, espero que sim. Vocês são muito jovens e têm que aprender a ter uma tranquilidade. É isso? Nesse mundo acelerado que o jovem vive, eles eles já nasceram no mundo acelerado, né, mundo Jorginho? acelerado, nesse mundo tecnológico, né? Tem muitas coisas que a gente tem que dar uma pausa, Isso. né? Retomar. Por isso que o professor Jorginho, na sua geografia, sempre fala, e aí, tudo sossegado, suave na nave, tranquilão, justamente para trazer um pouco dessa serenidade que essa juventude precisa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a geografia, já falamos que é uma ciência que entra em todas as ciências, inclusive a sociologia. E um dos aspectos dos objetos modernos da sociologia que ela estuda, estuda justamente a questão do comportamento nessa sociedade capitalista que a gente vive. Não é isso? Então, e a gente sabe que essa juventude é acelerada. É isso? É. A gente sabe. E aí a gente sempre fala para o aluno, suave, fique tranquilão, vai dar tudo certo, beleza? Sem muita pressão. Isso, sem muita pressão, na tranquilidade. Devagar e sempre. Quem corre muito rápido cansa e não alcança. Não é isso? Exatamente. Beleza? Olha só, então já fica a dica da geografia para você, sempre tranquilidade, beleza? Mas, professor Jorge, diga, meu depois jovem. desse aparato de tranquilidade para os nossos alunos, Isso, diga. nós vamos trabalhar um assunto atual. Um atual, polêmico, não é isso? Vamos trabalhar um assunto que também tem a ver com migração, que foi a aula passada, mas num outro contexto, não é isso? Um contexto mais de conflitos. Conflitos, não é isso? Questão de guerras, não é isso? Porque o aluno tem que estar a par desse tipo de assunto, porque vai vir no Enem. Exatamente, é um assunto, tem temas atualizados dentro desse assunto macro, podemos dizer assim, porque o nosso aluno está sendo preparado para o Enem. Exatamente. Está sendo preparado para cursar esse ensino médio que eles estão começando agora no primeiro ano, e é um ensino médio que vai ser a sua base para que quando você chegar lá na prova do Enem, ele possa suave na nave, na tranquilidade, na serenidade, no controle emocional, fazer uma prova top das galáxias. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá, meu diretor, vamos para a aula 19.1. Professor, eu vou praticar, professor, eu vou procurar ser tranquilão. Fechou, meu querido. Vamos lá. Movimentos migratórios, parte 2. Opa! Como é que aconteceu aqui? Vamos lá. Começar a rabiscar, né? Um verdinho. Problemas da imigração nos países ricos e nos países pobres. Vamos falar sobre a questão da xenofobia. Palavra nova para o nosso aluno. Isso, e é uma palavra nova e que ele já tem que anotar, porque é uma palavra que, hora ou outra, está no Enem em concurso. Questão dos refugiados e a questão da fuga de cérebros, que inclusive falamos um pouco na aula passada, retrasada. Perfeito. Dentro do contexto de migrações de países ricos e países pobres, a gente já exemplificou na nossa aula anterior sobre essa questão da migração, que é justamente pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida, principalmente porque saem de países com crises econômicas, a questão salarial, e vão para países que têm uma qualidade de vida melhor, qualidade de salário melhor, né? Então, isso é uma forma de migrar. E o que é mais interessante é que essas pessoas, além de se manterem nesses países ricos, eles ajudam parentes que ficaram no país de origem deles, né? Inclusive, essa questão financeira é o que mais nós citamos na nossa aula anterior. Nós citamos que a maior parte dessas pessoas que estão migrando para esses locais são pessoas que estão querendo melhorar de vida. Carlinhos, você que é um menino muito inteligente, explica aquele que está em azul ali para o aluno. Vamos ler ali e explica para o aluno. Olha só. Quanto maior, como é que é? Quanto maior a quantidade dos que partem, menos atraente fica a sociedade para os que permanecem. Por que será, hein? Então, você pode perceber que, por exemplo, imagina se nós temos uma sociedade, um município pequeno, aí só tem um médico na cidade, e ele migra, vai em busca de melhores condições de trabalho e salário. E aí,
aquela sociedade ficou, que aquela que permaneceu, ela está menos atraente, porque tem pessoas que vão precisar de serviços médicos e vai ter que agora sair da cidade, porque o único médico da cidade foi embora. Exatamente. Um exemplo, né? É um exemplo muito bem colocado. Outro fator importante sobre essa questão, em termos financeiros, há muitas perdas. Por que será? Mas calma aí, professor, o senhor citou agora há pouco que eles mandam, as pessoas mandam dinheiro, né? Mas essa pessoa também poderia estar ajudando na questão para o governo do recolhimento de impostos. Isso. Que foi uma outra aula que nós falamos, na chamada população economicamente ativa, que poderia estar no Brasil, né, no seu estado de origem, no seu município de origem, trabalhando, pagando seus impostos e o governo arrecadando. Só que quando ela sai, né, com certeza não tem arrecadação. Por exemplo, um cidadão que está morando nos Estados Unidos recebe R$2.000, $2.000. Aí ele manda $1.000 para Rondônia, para Porto Velho. E 1.000 fica lá onde ele mora, por exemplo, em Nova York. Os 1.000 que ele vai ter, ele vai gastar lá nos Estados Unidos. Ele vai estar gerando divisas para os Estados Unidos. Ele vai estar fazendo circular a economia dos Estados Unidos. Sim. A metade do que ele ganha vai continuar nos Estados Unidos. Embora ele mande uma outra parcela para o Brasil. Não é isso? Exato. Mas o ideal era que as pessoas estivessem aqui, produzindo no Brasil, fazendo o Brasil crescer, a economia do Brasil crescer. Olha outro detalhe importante. O incentivo é a obtenção de um grande aumento de renda, mas para conseguir essa recompensa, o candidato a migrante precisa incorrer em custos iniciais. Essa parte que nós estamos falando é a questão de você gastar um valor para poder ir para o país, né, que você queira trabalhar. Né? Muitas das vezes, aí a gente citou algumas aulas atrás sobre a questão da migração para os Estados Unidos de forma ilegal através dos coiotes, que são pessoas que recebem dinheiro para atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos. E não é barato. E nem garantido. E nem é garantido. Então, muitas das vezes, alguns brasileiros que tendem a fazer esse tipo de percurso de forma ilegal... Essa travessia perigosa. Ilegal, perigosa, porque é um deserto. Né? A travessia ilegal gasta muito dinheiro. Já ouvi falar gastar mais de R$20.000 pagando coiote para atravessar para os Estados Unidos. E mesmo assim não é garantido, porque corre o risco de ser preso e fazer a deportação, ser devolvido para o país de origem. Então gastam dinheiro que às vezes, muitas das vezes nem tem. E isso aqui é uma característica que é custos iniciais. E também para quem vai legalmente, existe a parte legal, né? Eu citei a parte ilegal. Legalmente as pessoas também, para migrar para um outro país, principalmente países europeus, mais recente, nós temos o exemplo de brasileiros indo para a Espanha, para Portugal, eles têm que ter um valor mínimo, né, na sua conta bancária para poder se manter dentro do país que ele estará morando atualmente, certo? Dentro do outro contexto, a jornada pode ser cara, complexa e lenta. Uma vez chegado ao destino, haverá um período de gastos e riscos também, como a gente acabou de explicar para o nosso aluno. O problema é que o dinheiro enviado por imigrantes para casa é menor do que o se supunha, né? Nesse contexto, é importante salientar que quando você está migrando, seja de forma legal ou ilegal, você vai gastar. E para recompensar, muitas das vezes você trabalha horas e horas para poder tirar ou ter um pouco de conforto e lucro nesse novo lar, podemos dizer. Da perspectiva egoísta das sociedades ricas, a imigração deveria ser limitada aos trabalhadores altamente especializados, mão de obra valiosa em qualquer sociedade, porque aumenta a produtividade na economia. Mas ao abrir a porta para estrangeiros preparados, os países deveriam estar conscientes da implicação para sociedades pobres, certo? As perdas mais significativas nos países pobres são mais significativas nos países pobres, pois eles precisam do quê? De mão de obra, muitas das vezes qualificada, divisas, que é o investimento, dinheiro, tem um tempo longo de retorno. E as pessoas que ficam tornam-se dependentes das receitas enviadas do exterior. É aquela situação. Digamos que eu, o professor Carlos, vá embora
mas deixo parte da minha família aqui que necessite ser sustentada. Então, quando eu chego lá no país que eu estarei indo, digamos lá para os Estados Unidos, parte do que eu ganho eu mando para o Brasil para abastecê-las, para elas possam sanar as questões financeiras que existem aqui no Brasil delas, né? Suas necessidades. Né? As suas necessidades. Então, e também eu tenho que receber um salário para que também eu possa sanar minha necessidade lá onde eu estou morando, como um exemplo no caso dos Estados Unidos, certo? Vamos prosseguir? Então, isso quer dizer que aquele texto quis evidenciar que não é, no todo, não é bom a pessoa sair do seu país para ir trabalhar, mesmo que mande dinheiro. Porque, por exemplo, se tu falou que vai para os Estados Unidos, tu falou que vai para os Estados Unidos, não é isso? Sim. Aí tu, de lá, vai mandar dinheiro para tua família. Ficou aqui sua esposa e seus filhos. Vai mandar de lá. Mas, por exemplo, se você for embora, a mediação vai perder. Porque você não vai mais dar aula. Tem porque, todas as problemáticas. Isso, né? aí o estado de Rondônia perde um professor, não é isso? Uma mão de obra qualificada, não é isso? Exatamente. E vai para lá para fazer, às vezes, um serviço que não tem nada a ver com a sua qualificação. Perfeito. Eu conheço, só para exemplificar para o nosso aluno, eu conheço algumas pessoas, amigos que tinham uma qualificação, mas que quando eles chegaram lá, não exerceram a sua profissão, exerceram outra profissão. E de menor tecnicidade, digamos assim, né? Exatamente. Tem o menor salário, não é isso? Eles não vão olhar você como uma pessoa de nível superior, geralmente discriminam o latino-americano e dão áreas de trabalho de menor capacidade, de menor escolaridade, de menor salário, coisa que os norte-americanos não querem fazer. Apesar de ter para nível latino-americano um salário bom, mas para nível, vamos dizer assim, de país desenvolvido já é um salário ruim. Né? Mas por que muitas pessoas fazem isso? Pelas questões econômicas. Né? Se você comparar que hoje $1 vale em torno de quase R$5, então às vezes você pega um trabalho, digamos, de garçom, né? Uhum. Eu conheço pessoas que têm nível superior, trabalho de garçom na Europa e ganham em euro e recebem em torno aí de €500. Mas se você jogar para a nossa moeda, €500, a validade dele é muito valoroso o euro em relação ao real. Então, muitas das vezes as pessoas têm qualificação aqui no Brasil, só que quando vão para esses países, né, é como se não tivesse aquela... Europa, Estados Unidos, Japão, né, citando exemplos, eles acabam caindo no mercado de trabalho, vamos dizer, secundário. Secundário. Um mercado de trabalho que não é para o gabarito ou não é a qualificação que ele exerce, né? Que ele tem. Resumindo, galera, o que o professor quis dizer é que sai aqui da América Latina advogados, às vezes médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, professores, tudo com formação superior e vão trabalhar nos Estados Unidos, nos restaurantes, nas lanchonetes, nos postos de gasolina, fazendo esses trabalhos típicos de operários. Ok? E um salário menor, e ainda mesmo sendo menor, né? Menor, ainda assim para os padrões latino-americanos são salários altíssimos. Sim. Que quando manda para cá, essa moeda é revertida para a moeda do seu país de origem, como no Brasil. Ele deu o exemplo, né? €500 vai dar mais ou menos uns quase R$4.000. Não é isso? Em termos econômicos brasileiros, é uma realidade muito boa, né? É, muito boa. Tá? Vamos lá no quadro, meu diretor. Migrações internacionais. O que isso quer dizer? O número de pessoas a migrar para um outro país por diversos motivos aumentou em torno de 280 milhões. De acordo com a informação no Relatório Mundial de Migrações de 2022, né, essa é um número muito alto. Se a gente comparar, vamos comparar em relação à população do Brasil, toda a população e mais um pouco. Né, em relação às migrações internacionais. Então, é muita gente mudando de lugares, indo para outros lugares, para a Europa, para os Estados Unidos, que é o equivalente a 3,5% da população mundial. Isso é importante, minha galera. Outro fator interessante é que cerca de 60% dos migrantes residem onde? Países ricos e industrializados.
Europa, como já citamos o exemplo, os Estados Unidos aqui, ó, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e as nações da União Europeia. Então são as principais rotas de migração internacional. A questão da xenofobia. Olha só a palavra nova que nós pedimos para o nosso aluno anotar, né, Jorginho? Uhum. E aí, xenofobia. O que isso quer dizer, professor, xenofobia? É um medo? É um preconceito? O que seria? Nesse contexto, quando a gente fala de xenofobia, geograficamente, xenofobia seria uma aversão aos estrangeiros, né? E a nível mundial, existem, principalmente, como a gente citou agora há pouco, o exemplo do mercado de trabalho dos latino-americanos para países desenvolvidos, existe um certo preconceito. Então, esse contexto é um medo incontrolável do desconhecido, pode ser caracterizado por um preconceito ou um transtorno psiquiátrico. Então você falou que é uma aversão a quem é estrangeiro. Então, só pegando um pouco essa sua fala, aí a gente vai lembrar o aluno que, por exemplo, ele viu em história, né? E vai ver também em geografia, em momentos futuros, a questão dos atentados às Torres Gêmeas. É isso? Então, eram pessoas do mundo árabe, né? Do mundo do lado do Oriente Médio, e que fizeram aqueles ataques, né? Praticados 11 de setembro. 11 de setembro de 2001. Aí o que acontece? Aí culparam Osama Bin Laden, não é isso? Na época, então, a partir dali, houve uma intensa xenofobia. Todo mundo do mundo islâmico que estava nos Estados Unidos era visto assim com aversão. Uma aversão realmente muito intensa. Pessoas que não tinham nada a ver com a história, simplesmente só por ser muçulmano, só por ser islâmico, sofreram muito lá nos Estados Unidos. Um detalhe, não é somente a questão dos árabes, nós temos ali na Europa a questão também dos países que faziam parte da ex-União Soviética, né? Algumas microetnias ou pequenas etnias existentes nesse país começaram também a sofrer a xenofobia, o preconceito. Por quê? Porque com a desintegração da União Soviética, os países começaram a se formar, como por exemplo a Croácia, a Bósnia, e dentro de cada país desses existiam dezenas de outras etnias, e as etnias dominantes começaram a praticar a xenofobia, e chegou até o caso mais extremo de ter chacinas, né? Guerra civil entre etnias dentro do próprio país. Xenofobia pura, preconceito puro. Vamos lá para a tela? O significado da palavra xenofobia dependerá do contexto em que ela estiver sendo usada, pois ter um significado amplo pode ser caracterizado como um transtorno psiquiátrico ou como uma forma de preconceito e racismo. Tá? Então, anotem essa informação aí, galera. Aí nós temos aqui a xenofobia como uma forma de preconceito, caracteriza a chamada aversão e a discriminação a pessoas de outras raças, culturas, crenças e grupos. Então nós temos essa questão da xenofobia, principalmente relacionada hoje, nesse mundo globalizado, a questão racial. A maior parte dos xenófobos leva em consideração a cor da pele, o racismo, tá? Aquilo lá que aconteceu lá com o jogador de futebol, né? Em vez de quando está acontecendo, aparece. Exatamente. O brasileiro, né? Nós citamos o exemplo do jogador chamado Vinícius Júnior, né? Lá na Espanha. O Vini Júnior, Na Espanha, que de vez em quando aparece nos estádios as pessoas, e isso na Europa é um negócio bem... É triste, porque se consideram pessoas evoluídas, né? Evoluídas intelectualmente, mas de vez em quando aparecem essas situações que causam desconforto. E eu ainda vou além do que você está falando. Você disse que ele se acha sofisticado, mas o pensamento medieval. Medíocre, né? Medieval. Porque isso aí já não se aceita no mundo moderno que a gente vive hoje. Exato. Com toda a evolução tecnológica, científica, ainda temos esse tipo de bobagem no mundo. Eu lembro de só para o nosso aluno lembrar, memorizar, o Daniel Alves, uma partida de futebol que jogaram uma banana para ele, ele pegou a banana e comeu. Aquela foi top. Beleza, vamos lá. Essa versão pode desenvolver sentimento de ódio, causando animosidade e preconceito com tudo o que ele julgar ser diferente.
Então, essa xenofobia está relacionada, né, a esse ódio. Então, esse ódio, esse sentimento de aversão por quem vem de fora, só simplesmente, por exemplo, pela sua cor, pela sua religião. Então, é realmente muito complexo essa mistura de culturas, né? E uma discriminação, né? Discriminação. Você discriminar um ser humano igual. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos semelhantes, ou fomos criados semelhantes a Deus. Então não deveríamos ter esse sentimento. Exatamente. Somos seres humanos. Esse medo, essa xenofobia, né, pode ter se desenvolvido após um período de exposição a alguma situação, objeto ou pessoa desconhecida. Ao passar por essa experiência ruim com algum desconhecido, a pessoa pode evitar alguma situação que julga ser arriscada, o que pode interferir em sua rotina, relacionamentos, atividades sociais e desencadear crises de pânicos. Então, nós já estamos falando da questão até psicológica das pessoas, não é isso? Então, xenofobia gera problemas psicológicos nas pessoas. Beleza. São situações que causam angústia, ansiedade e se manifestam em intensidades diferentes, transformando-se em um transtorno psicológico. Professor, então quer dizer que a xenofobia dá todo esse tipo de problema? Sim, olha só. Imagina você chegar num lugar, ser discriminado só pelo simples fato de você ser o que você é, sem ter aberto, não falou nada. Só por você ser o que você é. E existe um ditado que tem pessoas que julgam a gente pela capa. Pela capa, exatamente. Então, ainda há muito o que se evoluir em todos os lugares do mundo, né? Claro que a gente tem a questão dos contextos de guerras, né? Da questão do terrorismo, né? Que é uma outra situação, né? Outra situação. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Olha aí uma charge que demonstra exatamente um ato de xenófobo, né? Ou seja, você vê aqui pessoas diferentes, né? E alguém querendo proibir, né? Digamos que isso aí é um movimento migratório também, né? Uhum. E isso aí, ó, só como um exemplo, ocorre de vez em quando em alguns países europeus. Exatamente. População de refugiados. O que é um refugiado? Um refugiado é uma pessoa que está saindo do seu país de origem, e já é uma outra palavrinha para o nosso aluno entender. Ele está saindo do seu país de origem devido a uma consequência ou consequências que fazem com que eles saiam do seu país de origem. E o conceito de refugiado foi regulamentado ou regulado pelas Nações Unidas na Convenção das Nações Unidas em 1951 e adotado em 54. Vamos entender um pouco sobre essa questão dos refugiados. Segundo a ONU, é considerado refugiado a pessoa que precisa declarar que se sente perseguida pelo Estado de sua nacionalidade por razões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou até mesmo de opiniões políticas, que se ausentou do seu país em virtude desses termos ou que não consegue a proteção do poder público pelas mesmas razões. Agora, o interessante, refugiado, que de acordo com o texto, é aquelas pessoas no qual o Estado, o governo não consegue protegê-la. Resumindo, é isso. E o interessante, né, que agora vamos falar um pouco sobre constitucionalidade no Brasil. O Brasil, em questão de religião, nós somos um Estado laico, não é isso? Sim. Então a gente não tem esse tipo de problema tão intenso, né? Porque existe, mas não é tão intenso como a gente vê em vários lugares do mundo. O que seria um Estado laico para o nosso aluno? Exatamente. Obrigado por lembrar. O Estado laico é aquele Estado que não define uma religião. Nós podemos ter, e todos são livres para escolher a religião que quiser, sem distinção de nenhum tipo de preconceito, ok? Então a gente não pode ser preconceito com uma religião A, ou religião B, ou religião C. Todos têm o direito de escolha e todos têm e merecem o respeito. Então, aprenderam aí o que é um Estado laico, né, alunos? Vamos lá no quadro, meu diretor? Vamos lá, continuando. Os tipos de refugiados no mundo, nós vamos ter os refugiados por condições de perseguição política, né? Outros pela existência de conflitos armados e guerrilhas. No Brasil, nós passamos um período por perseguição política, foi no regime militar,
né? Isso aí é um contexto histórico, né? Algumas pessoas tiveram que sair do país, mas ali é bom salientar que nesse período, devido a nós termos a questão do regime militar, as ideologias eram combatidas, né? Então, perseguição política em determinado momento da história do Brasil. Conflitos armados, como é o caso, nós temos recentemente da guerra da Ucrânia, muitos refugiados. Nós também tivemos a guerra da Síria, tivemos muitos refugiados. Então, isso também causa movimentação de pessoas que são chamadas de refugiados e vão para outros países. Perseguição política ali na Rússia, né? Todos os inimigos do Putin morreram, né? Foram perseguidos, foram mandados para fora e depois, quando voltaram, de uma hora para outra, os caras morreram. Então, é uma questão muito delicada. Essa questão ideológica, né, Jorginho, ela é muito delicada porque tem a ver com o que a pessoa defende politicamente, a sua ideologia política, né? Então, isso causa também grupos e impactos para os refugiados. Além daqueles que sofrem com as questões, claro, temos as questões naturais, temos as questões ligadas à fome, à discriminação racial, social ou religiosa e, como eu falei, as naturais ou refugiados ambientais. Por exemplo, lá na África nós temos uma discriminação ainda elevada pela questão da fome, em muitos países africanos, mas a fome está ligada a guerras, alguns países estão ligados à questão de guerras. Também temos a questão religiosa, mais recente nós temos aí os conflitos entre árabes e cristãos, né? Também ali na região da Ásia, uma parte também da África, temos esses conflitos religiosos. Então, esses são exemplos de condições que causam refugiados no mundo. Tá? Um outro detalhe é que a Acnur, que é a Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, foi criado por resolução em 1951. É essa comissão ou essa organização que faz parte da ONU que trabalha com a questão a nível mundial dos refugiados. O que eles divulgaram? Em 2019, o número de refugiados era de 79, chegou a 79,5 milhões de pessoas, cerca de 22 milhões a mais em comparação à década anterior, tá? Então, é um fato interessante. Dentro do contexto de refugiados, nós temos que citar os conflitos que geram refugiados, claro, geram mortes. E na África nós temos pelo menos 8 conflitos atuais, que é a Costa do Marfim, na Líbia, a República Centro-Africana, Mali, norte da Nigéria, República Democrática do Congo, do Sudão, do Sul e de Burundi. Tá? No Oriente Médio nós temos a da Síria, como eu citei o exemplo mais agora há pouco, o Iraque, no Afeganistão e no Iêmen. Tá? No Oriente Médio, só lembrando, né, tem agora a questão de Israel, né? Mais recente, Israel. Com os palestinos, ou palestinos contra Israel, né? Exatamente. E aí as principais rotas de travessia pelo Mediterrâneo. Então, vocês podem ver que os imigrantes, né, essas pessoas que migram por questão de refúgio, né, principalmente questão, todas as que nós vimos anteriores, mas principalmente por questão econômica e política, não é isso? Elas vão em busca de chegar até a Europa, ok? Olha aqui, ó, estamos falando, essa região aqui é o norte da África, né? É o norte da África, então a partir do Mar Mediterrâneo, eles chegam até os principais países da Europa, como Itália, Grécia, Espanha, França, ok? Portugal. Então esses países, Espanha, França, Itália, Grécia, de alguma forma o Estado tenta fazer algum tipo de controle ali para barrar a entrada desses imigrantes. Porque são milhões de pessoas atravessando o mar Mediterrâneo em busca de condições melhores de vida, fugindo de condições precárias, seja de guerra e econômica, né? Então, isso é importante salientar para o nosso aluno. Aí, vocês observam nesses gráficos o aumento e para onde que vão, né, a maior parte desses refugiados, certo? Boa parte das nacionalidades que se refugiaram eram pessoas da Síria, da Eritreia, do Afeganistão, do Iraque e do Irã. E para onde que são
e para onde que eles foram, ou quais são os países que receberam esses refugiados. E a maior parte está exatamente ali na Europa, pela proximidade dos dois continentes. Claro que a maior parte, a abertura a maior parte é na Alemanha, depois vem a Suécia, a França, a Itália, a Suíça, a Grã-Bretanha. Então são países que mais recebem e aprovam a entrada desses refugiados. Inclusive na Alemanha, a Angela Merkel, né, que era a primeira-ministra, a premier lá da Alemanha, teve duros golpes, né, de pessoas que eram contrárias a essa política que era inclusive dela, de deixar entrar imigrantes, não é isso? Certo. E inclusive ela nem está mais no poder. Uma das coisas que influenciou a saída dela. E aí a gente tem a questão da Ucrânia, que sabemos que a Ucrânia está em guerra com a Rússia, ok? E obviamente se está em guerra, as pessoas estão saindo também de lá. Não é isso? Exato. Então, os países que mais recebem migrantes, devido a terem fronteiras próximas, terem fronteiras com a Ucrânia, mas o que mais recebeu refugiados foi a Polônia, tá? Depois veio a Hungria, a Moldávia, tá? Ou Moldova, a Eslováquia. São países que receberam esses refugiados porque tem uma abertura política. Porque um detalhe interessante, né, Jorginho? Se a gente fosse jogar até a Guerra Fria, esses países faziam parte de um único contexto geopolítico. Né? Que era a antiga União Soviética. Depois, fim da União Soviética, parte do socialismo ali na Europa, vai surgir esses países, né? Vão ser países que têm a sua liberdade. Isso, vão voltar ao capitalismo, né? Que eles eram socialistas, estavam mais ideologicamente ligados à União Soviética. E aí, por ser, vamos dizer assim, co-irmãs, que têm praticamente as mesmas características culturais, vão receber essas pessoas fugindo de uma guerra que já vai se arrastando para quase 3 anos, se a gente lembrar para os nossos alunos. Lá na Ásia nós temos 3 conflitos, do Quirguistão, de Mianmar e Paquistão, países extremamente fechados politicamente, porque tem ditadores, né, Jorginho? Pessoas que estão há muito tempo no poder. Então, né? Aí a gente pode até fazer assim uma informação, dar uma informação e ao mesmo tempo uma reflexão. Então a gente tem tanta guerra no mundo, mas só algumas estão televisadas, né? Que tem interesses muito maiores, não é isso? Sim. Tem guerras que são esquecidas, não é isso? Tem países que já estão há décadas de guerra civil e quase não se ouve falar. Exatamente. É porque tem a questão de estratégias, né, políticas. Exatamente. Então, muitas das vezes, o nosso aluno pergunta assim, mas professor, por que a gente não ouve falar? É porque tem a ver no contexto global as questões econômicas, tem a ver com a economia, porque tudo gira em torno da economia, né? Isso. Então, essa guerra da Ucrânia, que é a mais falada e mais recente de Israel contra os palestinos. Então, são guerras que têm a ver, que englobam as grandes potências, por ter um interesse por trás poderoso, que é o econômico. Enquanto países que têm uma menor expressividade, são países menores, é como se a outra parte rica do mundo, estou nem aí para vocês, não interessa a guerra de vocês. É mais ou menos isso, né? Temos o caso do Haiti, né, Jorginho? Vamos mostrar para o nosso aluno. O que aconteceu no Haiti? No Haiti, além da questão política, né, já vinha se arrastando há muito tempo um interesse, uma questão política, um regime fechado, um regime ditatorial, também veio, posteriormente, a questão natural que atingiu o Haiti. O Haiti, ele é considerado o país mais pobre, um dos países mais pobres do mundo. E aí a questão política que já interferia na economia, não tinha investimento estrangeiro, veio as catástrofes naturais, como por exemplo os ciclones, posteriormente os terremotos, devastou o país, causando migrações. E tanto por isso que Rondônia, não somente Rondônia, o Acre recebeu também muitos migrantes haitianos nesse período, por volta do ano 2008, a partir de 2008. Tá? Olha só o que eu acabei de citar, a questão do terremoto em 2010, causando uma migração forçada para países sul-americanos. Tá? Muitos do terremoto, né? Muitos da população haitiana começaram a migrar. Esse abalo fez com que
houvesse a chamada emigração, que foi a saída. Olha a palavrinha aparecendo novamente para o nosso aluno aí, né? Que as pessoas que estavam vulneráveis, muito pobres, tiveram que buscar condições melhores em outros países. Isso. Então, olha só, falou aqui do terremoto e aqui o texto fecha dizendo que esse abalo, né, fez com que 3 em cada residente lá de Porto Príncipe, capital do Haiti, saísse de sua área indo para outras áreas do país. Ou seja, uma migração forçada por questões naturais. Não é isso? Certo. E aí vocês têm um exemplo, né, para onde que eles foram. Eu citei o exemplo do Brasil, aqui ó, Rondônia aqui aparecendo. Depois vem o Acre, alguns também ficaram em países vizinhos Lima, ali no Peru, no né? Peru, Quito, né? No Equador. Panamá. Né? Então são países que foram rotas desses refugiados, Exatamente. né, para a região latino-americana. No contexto de projeção, também temos os venezuelanos mais recentes, que já passavam por crise política, regime ditatorial, e, por causa disso, milhares de venezuelanos começaram a sair e vir para países latino-americanos, especialmente o território brasileiro. Olha aí o contexto de imigração. Observe o gráfico que você observa que as principais migrações da Venezuela, ou emigrações, que são as saídas, foram para países vizinhos a eles, como, por exemplo, a Colômbia recebeu quase 1.200.000 venezuelanos. Depois veio o Peru com 768 mil. Depois veio, né, o Chile e o Equador. O Brasil também recebeu 168 mil imigrantes, né, os imigrantes venezuelanos. E quem nunca viu um venezuelano aí, né? Aqui em Porto Velho, principalmente, muitos ali pedindo esmola, né? Nos semáforos aqui de Porto Velho. Certo, então é uma outra situação que fala desses contextos de refugiados, né? E a fuga de cérebros, que nós falamos na aula anterior, né? Mas, professor, fuga de cérebros, a gente consegue tirar o cérebro? Não. Fuga de cérebros, a gente está falando de pessoas profissionais, qualificados, que muitas das vezes, por causa da questão econômica e política, eles vão para países, às vezes convidados, às vezes contratados para trabalhar na questão tecnológica, na evolução tecnológica. É por isso que fala-se fuga de cérebros, que é referência aos profissionais especializados em áreas do mercado de trabalho dotados de autoconhecimento do campo profissional. Migram de países pobres para países com mais condições e oportunidades, geralmente países europeus ou para os Estados Unidos, que nós citamos aqui como exemplo. E os Estados Unidos é o país que mais recebe essas pessoas profissionais que têm que colaboram muito para o desenvolvimento tecnológico, certo? Sua constante atração dos melhores pesquisadores, né, os Estados Unidos, do mundo, tem como objetivo o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser patenteadas pelos próprios norte-americanos, acumulando assim um crescente monopólio em vários segmentos. O país que perde, quem é que perde o seu potencial? São os países pobres, não é isso? Porque a fuga de cérebro, aquele profissional altamente qualificado sai do seu país de origem e às vezes o governo investiu muito dinheiro para aquela pessoa se tornar um doutor e aí vai trabalhar lá para os Estados Unidos. Então, realmente, é um problema que os países pobres sofrem depois de formar um pesquisador, um cientista, ok? E aí a exemplificação, né, da fuga de cérebros, ela não é só danosa para o desenvolvimento das nações mais pobres, mas também contribui para aumentar as desigualdades entre os vários povos do globo. Principalmente entre os países ricos e pobres, né? Então, a fuga de cérebro sempre vai beneficiar os países já ricos. Beleza? Valeu, forte abraço, até a próxima. Até a próxima.